you wanna take. 11 horas 6 minutos, 11 e 6, sem delongas, aqui a gente começa ao som da Blonde. O programa Tá na Pauta de hoje, aqui dentro do Temática, com oferecimento de Ótica Martinato, você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Com o retorno dele, Ivanir Gasparim, a gente quer dar aquele bom dia especial. A gente já estava com saudade de ti, Gasparim. Bom dia! Bom dia, Béblia. Bom dia aos ouvintes, né? Depois de umas férias, de umas viagens, né? Merecida. Né? Mas o ano já começou e já está terminando janeiro, né? Meu Deus Nossa, do céu. boa. Tu sabe que esses dias mesmo eu estava aqui refletindo sobre isso, Gasparim, porque a gente normalizou com essa ideia de que o ano tem as festas, então o ano parece que termina antes. Porque tem as Sim. festas, então termina antes. Depois o ano parece que não começa, só começa depois de não sei o quê, depois do carnaval. Não, o ano já começou, talvez não 100%, mas a ideia de que quem tá aqui tem o compromisso de fazer o seu ano, ou melhor, agora. Isso aí. Né? Não, e principalmente quem trabalha como empresário, que depende, eu sempre brinco nas minhas colocações, né? Quando a vaca não dá o leite, tem que tirar, ou seja, o animal, ele come no dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro ele quer de novo. E nós, como seres humanos também, ou seja, fim de semana você ia na praia agora, lotadinho, né? Mas se a praia está lotadinha, tem alguém que está fazendo os afazeres daquelas pessoas, né? Porque também é tudo algo econômico, né? Então, nesse momento também, mesmo que a gente esteja festejando dia 25 de dezembro, dia 1º de janeiro e tal, mas o hospital está funcionando, ou seja, o sistema funciona. E nós só valorizamos quando falta, né, Bebe? É que nem a energia elétrica. A gente não nota os benefícios que a sociedade nos dá. A gente só reclama realmente quando falta. Foi boas férias? Muito boas. Coisa boa, né? Boas. Voltou renovado, com a pelezinha bronzeada. Coisa boa. Aliás, hoje eu vi uma colega também, a Letícia, né? Voltou com a pelezinha bronzeada. Que férias é um negócio bom, né? Posso falar, eu tive numa feira nos Estados Unidos, no meu setor, né? E realmente essas feiras de primeiro mundo te abre os horizontes, né? E eu acredito muito na troca de experiência e tal. Às vezes você... o que eu trouxe de novidade? Sei lá, mas a experiência conta e aquilo que dá para fazer e aquilo que não dá para fazer. Eu acho que é isso, né? Aquele crescimento constante, né? O estudo constante. Eu acho que o desafio é isso, né? Sim. Olhar o mundo com os próprios olhos, verificar a sensação de pensamento crítico. E aí, já que você abriu aqui, a gente não é bem a pauta, mas eu vou abrir essa conversação porque é bacana. A gente também aprende com o olhar do outro, Gasparim. O outro foi viajar e a gente conversa. O que tu trouxe? O que tu aprendeu? O que tu viu? A gente acaba... É quase que osmose, né? A gente aprende junto. Então, eu quero te perguntar, o que você trouxe de volta na mala da tua viagem? Olha, o que eu trouxe, a começar... Como eu fui presidente de entidade e tal, primeiro os locais de exposição, né? O Brasil tem muito a avançar ainda, Caxias também, um centro de convenções, claro, nós estamos falando de Las Vegas, que é jogos e tal, mas praticamente todos os dias tem Chegou feira. Aí no cassino? Os hotéis todos têm cassino embaixo. Você não tem como entrar no hotel sem passar num cassino, né? E isso é 24 horas por dia e é tudo interligado um com o outro. Eu não joguei, não criei coragem, eu não sei jogar, né? Eu brinquei lá, queria jogar um 3-7, um 66, não achei ninguém de Caxias. Um truco, né? Mas não tinha. Mas assim, são cidades assim que tudo funciona graças o número de pessoas que lá tem, entendeu? Então, o centro de convenções está lá porque tem bastante gente porque tem centro de convenções, os hotéis estão lotados, o restaurante tem movimento. E eu diria o seguinte, o atendimento muito bom, começa pelo pessoal do aplicativo, o pessoal do táxi, o pessoal dos restaurantes, assim, bem diferente de outros países que eu já estive, tá? É um atendimento realmente muito bom. E uma coisa, novamente, eu estive na Itália há poucos dias, os atendentes, a maioria era da minha idade, ou seja, pessoas de 60 anos a mais, 50 anos a mais, e em Las Vegas também, desde das bancas dos cassinos, lá quem controlava os jogos, mas nos restaurantes, café da manhã, etc., as pessoas de idade, tá, Beverly? Incrível como tem pessoas de idade trabalhando.
Talvez por necessidade, mas talvez por estilo de vida, porque tu via todas aquelas pessoas de idade felizes, né? Eu acho que isso é diferente. Não chegou a visitar a minha xará, Beverly Hills? Não, 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 Não deu não tempo, deu. sacanagem, Gasparini. Isso aí, Foi para Los Angeles, não foi para Beverly, não deu isso tempo, aí, né? não As deu viagens tempo. são sempre curtas, né, Gasparini? Isso. Mas dá para aproveitar, assim, dá para aproveitar. E outra, assim, ó, a gente não pode se queixar, tá? O Brasil, em termos de alimentação, nós estamos nota 1000, tá? Eu falava até, a minha filha foi junto, mas eu falo, o café da manhã deles é 1/10 do que é servido em qualquer hotel de Caxias ou do Brasil, tá? Então, a gente fala muito do exterior, tal. Vamos pensar aqui você tem 10 tipos de fruta num hotel mais ou menos bom, tá? Lá, se tiver dois, é muito, tá? Aqui tem 5, 6 pães. Lá, se tiver dois, é muito. Ou seja, essa mesa farta, começando para nossa família aqui, você não vê lá fora. Você pede lá, ou você pega um croissant, ou você pega um sanduíche, é só isso. É que nem na Itália. Você vai comer massa, é só massa, não tem galeto, carne, salada, etc. Radite com bacon, Radicchio com bacon, não existe isso, polenta não existe. brustolada. O Brasil tem que explorar isso mais. Eu acho que a nossa alimentação, e se nota, por exemplo, na praia agora você vê muitos argentinos, né? O argentino tá feliz, você nota quando ele vê essa abundância e preços muito bons hoje no Brasil em termos de alimentação. Essa é a experiência, né? Tem coisas que talvez sejam melhores e sejam avançadas, outras nem tanto, e a gente Então, às vezes precisa ter esse olhar, né, crítico. Que bom mas que as assim, ó, férias foram boas. se nota lá uma coisa, a limpeza, tá, Bebe? Tanto na Itália, que eu estive esses tempos, em Las Vegas, com todo aquele público, e você não vê, eu falava com a minha filha, né, aqueles cassinos, aqueles hotéis, e lá é tudo interligado, ou seja, vai um hotel para outro, é tudo túnel ou passarelas, você não vê gente limpando na rua. E uma coisa que chamou uma feira com quase 5.000 expositores, enorme, assim, não, bota aí 5, 6 vezes todos os pavilhões da Feira da Uva, você não vê lixeiras dentro da feira. Você não vê lixeiras. Ou seja, se você quer descartar alguma coisa, vai ter que ir no banheiro. Então é o seguinte, ó, podemos até falar hoje, vamos falar de hábitos, né? É primeiro mundo, é diferente. Você vai nos pavilhões da Festa da Uva, por exemplo, numa feira aqui, cada estande quase tem uma lixeira. Para quê? E ainda assim, às vezes tem lixo no E chão. tem lixo no chão e É tem verdade, sempre pessoas limpando, né? Então, verdade. os banheiros lá impecáveis. E, novamente, eu não vi, por exemplo, mesmo na praia, hoje em Torres, você tem aqueles banheiros públicos, né, na orla, e tem uma ou duas pessoas lá permanentemente para limpar. E uma coisa importante que tu traz, né, Gaspar, quando a gente fala que tem que ter um staff, né, o tempo inteiro limpando as cacas que a gente deixa, todo mundo paga a conta, né? Paga a conta. Então, é um custo que a gente É, poderia colocar numa outra coisa muito mais eficiente, né? Se todo mundo eficiente. tivesse um comportamento cidadão, né? Cidadão. É aquele recurso que é utilizado para isso. Gostei da tua. Eu já vou trazer então um assunto Tá, aqui, porque pode vai fazer. fazer sinergia. Certamente teu olhar vai fazer sinergia. Eu quero trazer a pauta do programa de hoje, os hábitos que nós fomos deixando de praticar, eles eram comuns. A gente foi deixando por uma coisa ou de praticar, e hoje eles estão fazendo falta a partir de uma leitura que a gente vai fazer agora, de algo que acontece no Japão. No Japão, foram feitas pesquisas que estudaram, Gasparim, 300 idosos. Entre esse universo pesquisado, eram idosos com a memória perfeita, perfeita. Não tinham demência ou declínio cognitivo. E aí eles foram pesquisar o que esses 300 têm em comum, né? E aí vieram alguns resultados. Eles descobriram que o resultado dessa capacidade, né, cognitiva na idade mais avançada não tinha a ver com os remédios, mas algo bem mais simples. Vamos lá. Entre 2011 e 2019, os pesquisadores em um centro geriátrico em Kyoto acompanharam idosos com mais de 80 anos. Mais de 80 anos. Oh. Todos tinham algo em comum. Estavam com a memória afiadíssima, ou seja, lembravam de tudo, sem problemas cognitivos. Esses pacientes apresentavam memória forte, velocidade de processamento rápido, fluência verbal clara, funcionamento diário intacto. Apesar da idade, os pesquisadores esperavam uma explicação genética, ou seja, eles devem ter algum gene, né? Mas não foi isso. A pesquisa mostrou que também não era a dieta. A dieta fazia uma certa diferença, mas não era o fator decisivo, né? Nem os padrões de sono. Um hábito incomum diário que apareceu em quase todos eles. Eles escreviam à mão.
todos os dias, por cerca de 10 a 15 minutos. Nada de digitar mensagens, nada de escrever em outras coisas que não sejam caneta e papel. Esse era o elo em comum. E aí os exames cerebrais explicaram o motivo. A escrita à mão ativa sistemas ao mesmo tempo, coordenação motora, percepção espacial, consolidação da memória, processamento da linguagem. Ponto. Não preciso avançar mais aqui nos dados da pesquisa, porque já deixou claro. Quem de nós, Gasparim, escreve à mão? Vou confessar que nem eu. Tu escreve à mão ainda? Eu gosto, tudo, por exemplo, quem está nos vendo nesse momento, eu sempre estou. Eu preciso ter uma caneta na mão. Eu não escrevo muita coisa, mas eu vou escrever alguns tópicos, né? Eu ainda tenho agenda escrita, eu gosto da agenda, pelo menos de manhã cedo eu sempre dou uma olhadinha nela, tal. Mesmo que você tenha digital, né? Mas a ideia eu gosto de ter algo na mão. E eu aprendi, né? Na verdade, dá para confessar agora que eu tentei colar tanto no curso superior como no segundo grau, né? Revelações agora, revelações. Mas, na verdade, aqueles bilhetinhos que a gente escrevia, né? E eu acho que está comprovado isso. Eu nunca precisei puxar esse bilhete. A gente preparava a cola e ao preparar, teoricamente, eu não precisava dela. Sim, Então, é verdade. isso é eu verdade. falo isso há muitos anos, ou seja, então fazer, eu tenho o hábito ainda, quando leio o livro, mesmo que eu nunca mais vá abrir aquele livro, de ter aquelas canetas coloridas, né, de pintar. Sim. Ao pintar Sublinhar, eu ou acabo destacar. conectando, né? Na verdade, é um Ctrl+P na minha cabeça. Então, Sim. quando eu pinto aquela frase, eu releio ela, né? E pinto ela, teoricamente eu me lembro dela. Então eu já podia ir, eu acho, nesse teste. Eu acho que é um comprovante. E quem está nos ouvindo agora, bem provável, pode até participar. Quando você preparou uma cola, ou seja, escrever bem pequenininho, para escrever bem pequeno você tem que se concentrar, ou seja, você não tem como pensar em outra coisa enquanto você está escrevendo, você está estudando e bem provável, a maioria do pessoal que está nos ouvindo agora não precisou passar por aquele sufoco que é puxar uma cola numa prova, né? Sim. Ainda mais o tempo, né, que o professor rodava, né? Nós tivemos Eu colegas. nunca colei, posso dizer assim, não é também só uma questão assim de orgulho, porque eu acho que quando a Sim. gente é rígido demais, a rigidez é Sim, burra, na minha sim. singela opinião. Nunca colei, Gasparim. Mas sim, eu sempre fiz resumos. Resumos, E resumos muito pequenininhos, por quê? Porque Certo. você não podia ficar com folhas grandes, porque É. normalmente não era uma prova só, né? É. Então eu fazia pequenos resumos, história, geografia, matemática eu nunca fiz, nem me dava o trabalho, porque era sempre muito ruim, né? Demorei para entender que a gente é ruim às vezes porque acredita que é ruim. Então também tem que quebrar essa crença de, eu sou ruim, então não vou nem tentar. Não, tenta, né? E o que eu quero dizer com isso é que você tem toda a razão. A explicação, inclusive neurológica, diz o seguinte: cada vez que você vai escrever à mão, cada letra exige no cérebro a tomada de decisão, movimentos precisos e atenção, que é isso que você falou. Atenção, A pesquisa mostra isso, né? Que bom. E o que eu quero dizer também com isso, Gasparim, que é importante, é que é um hábito de escrever. Eu ainda escrevo também na minha agenda. Hoje, a minha letra é quase ilegível. Por quê? Porque é pressa e etc., mas ainda escrevo. Então, também ser CDF demais não adianta. Também ser alguém que às vezes burla demais não adianta. E às vezes a gente se perde entre uma coisa e outra. Eu quero ser assim, eu quero ser assado. E aí o que é importante, quero escrever. O que era importante, não era nem se colava ou não colava, o importante era escrever, fica no segundo ponto. Então, escrever à mão é importante, desenhar, pintar dentro das margens para uma criança é extremamente importante, mas a gente está fazendo cada vez mais. A gente, inclusive, trocou, né, os caderninhos de pintura, os caderninhos de caligrafia. Por uma tela, né? Por uma tela. Então, veja que importante isso. Olha, eu acho que um programa que nem você está falando agora, e quando que eu falei, você vai viajar numa feira e tal, e quando eu falo, por exemplo, da limpeza de um banheiro lá no exterior, ou da feira, eu acho que nós precisamos fazer o básico. Quando você vai numa loja, é mal atendido por alguém, o que ele não foi algo especialista, né? Foi o básico, ou seja, às vezes o cara não te cumprimentou. Quando você vai numa casa ou numa loja, você vê, por exemplo, uma teia de aranha.
É o básico. Gasparim, para, stop, porque o que tu fala aqui é tão importante que eu não posso deixar passar batido, que é cumprimentar alguém. É. Sabe o muito obrigado, com licença, por favor, que nos ensinaram quando a gente era criança, hoje a gente desvalorizou isso. Desvalorizamos essas coisinhas que são civilizatórias. Estamos deixando de fazer. Não raro, a gente baixa a cabeça numa tela para não ter que dizer bom dia, boa tarde. Vai que a pessoa responde, né? E vai que ela Vai que e responde. vai que ela fala um pouquinho mais, né? A gente tá todo mundo apressado. Então, é um hábito que a gente fazia, todo mundo fazia. E a gente tá deixando de fazer, a gente que aprendeu, e deixando de ensinar os que vêm depois da gente. Isso também certamente vai impactar nas relações, na qualidade Da das relação. relações. Mas a Bíblia, eu acho que você cometeu um ato, eu acho que até falho por causa da nossa idade. Você disse que nós aprendemos. Eu acho que nós temos uma geração que, por exemplo, se eu disser agora para alguém, olha, troque a tela do computador para desenhar por um lápis, eu vou quase ser ridicularizado em alguns setores. Ah, vamos lá, eu sou mais um pouquinho mais antigo que você, mas eu aprendi, me ensinaram a escovar os dentes, eu não escovava, quando começaram as acisos, ou seja, o pessoal do exército, o pessoal ia fazer aqueles mutirões no interior. Quando você entrou no colégio, eu entrei, e eram as freiras lá na colônia, eu acho que eram as freiras daquela vez, eles nos ensinaram a arrumar a mesa, porque as famílias não tinham condições. Quando instalaram o banheiro lá, era aquele de acocrar, sabe, não era patente, virou um banheiro mesmo com água. Eu lembro até hoje que uma irmã, né, freira, né, vestidinha toda de preto, até hoje está na minha memória, eu era tão e ela nos ensinou como usar o banheiro. Mas se vo aí você vai para o seminário, então, 30% do tempo é nos ensinar a como a usar os talheres. Ser gente civilizada. Aí eu entro no Entendi. exército, eu como sargento, eu fui instrutor de boas maneiras, meio grosso, mas eu fui e nós temos, eu acho que uma geração Agora eu hoje gostei, o Gasparim como de instrutor de boas boas maneiras. maneiras. Gostei, Por Gasparim, exemplo, o gostei. seguinte, eu sou de uma geração também que se eu for como sargento, entrava no ônibus, né, da Visate de Caxias, e se tivesse uma senhora de pé e um soldado sentado, automaticamente você pegava o nome do soldado, ele seria punido. Ou a pessoa mais de idade pediria para aquele soldado, por favor, levante para essa senhora sentar-se, mas ele não precisava falar, porque ele já ia levantar. Então, o que eu quero dizer tudo isso, tá? E eu falava antes do programa, esse tempo fui chamado a fazer num colégio para dizer as dores, né, para os professores, as dores do comerciante, e eu coloquei tudo isso, né, que às vezes o comerciante, o empresário, ele tem que ensinar os funcionários a tomar banho. Parece, E os parece ridículo o que a gente Parece está falando, ridículo, né? mas aí eu fui chamar a atenção pelos professores, que o problema era a empresa, eu digo: "Mas pelo amor de Deus, tchê, a empresa tem que você foi contratado para trabalhar, vai ganhar um belo salário para se dar bem na vida". Tem que parar de dizer que a culpa, por exemplo, é dos outros. A sociedade está doente no sentido eh, disseram para essa juventude que não precisa mais, cuidar do banheiro, porque limpar do banheiro não é para o meu filho. E o indicador disso, Gasparim, é a quantidade de cartaz em qualquer banheiro que não É. seja da nossa casa, que tem lá, feche a tampa depois, Puxa, dê a descarrega, descarga, né? entendeu? Apague a luz, né? Apague a luz, tal. Então, assim, ó, pessoal, então, até eu disse: "Mas vocês me convidaram aqui para dizer as dores do comércio e vocês do comerciante, e vocês estão me pelo menos ouça", entendeu? Eu disse, principalmente do jovem aprendiz, eu dizia o seguinte: "Pessoal, o jovem aprendiz chega na minha empresa, ele sabe todos os direitos, e você fala aí eu pergunto a obrigação, não sabe nenhuma. Por Uhum, exemplo, chegar ao horário, não é nem obrigação, uhum, ele tem que chegar. uhum. Mas se não interessa. Morreu a mãe, avisa, nós vamos mandar uma coroa de flores, nós vamos ir no velório, mas não pode desaparecer. Então é o seguinte, e isso gera o lado principal hoje do relacionamento humano, tá, Beverly? É o lado comportamental.
E a autoridade que é esse mestre, esse professor, esse mediador tinha, Gasparini, que a gente É, sabe que perdeu desde a sala de aula convencional, por N questões, não quero aqui entrar na sim, sim. discussão dessa perda, né, do valor desse professor como alguém, como mestre, né, de sabedoria, porque eu lembro que a nossa geração, até aqui, né, não é a minha geração porque eu tenho X idade, até aqui, mesmo quem já se formou, sei lá, formou ensino médio, pronto, pode ter 20 anos, até aqui. Essa figura, ela era importante, inclusive, quando ela saía da sala de aula. Se eu encontrasse o meu professor, minha professora no mercado, se estava fazendo alguma coisa que talvez eu pensasse assim, opa, peraí, talvez ele não vá ficar feliz, vá, né, me desmerecer, a gente já ajeitava a postura, já se Sim, ajeitava, sim, já sim. mudava o comportamento. E é o contrário hoje, a gente percebe que no ecossistema onde acontecem esses cursos, essas formações que você está falando de jovem aprendiz hoje, elas acontecem naquele ambiente, eles saíram, e aí a gente percebe um monte de comportamentos que são bem desabonadores fora. E ainda mais quando estão em manada. A gente já foi jovem também, ninguém está dizendo que está Não, errado não. fazer o comportamento em manada, porque é natural. Agora, o que não é natural é não ter uma referência de líder fora que pudesse, quando o professor vai embora, todo mundo não se comportam mais, muito pelo contrário, ainda vandalizam aquelas autoridades, aquelas lideranças como alguém que não tem valor, porque fora daquele contexto não ameaça, né, a bolsa, o dinheiro que vão ganhar. Então, muitas vezes, por falta dessa liderança, tem comportamentos que são automaticamente muito, inclusive, desprezíveis, né? Sim, De sim. ficar mexendo com as pessoas, de ficar falando palavras de baixo calão, de com uniforme ainda fazer coisas, sei lá, tirar uma pedra num carro. A gente vê coisas absurdas, né, Gasparim? Por quê? Porque a gente foi perdendo bons hábitos, né? E cada dia a gente faz leis novas, né? Então, agora NR não sei do que na empresa, você faz também na sociedade, você tem que ter bancos, por exemplo, que começa assim, ó, nós tínhamos uma geração que não precisava ter bancos para idosos. Você não precisava ter, porque era tão natural a colocação. O que eu quero colocar isso, que de repente nós perdemos, nós achamos que liberdade é libertinagem. Exemplo, tá? Tem muitas empresas que dizem assim, não, os funcionários vão começar eles cuidarem do banheiro. Aí você tem uma lei que diz que o funcionário não pode nem sequer colocar o rolo de papel higiênico no banheiro. Porque daí como é que é? Periculosidade, tem outros nomes, né? Vem cá, Insalubridade, né? qual é a Uhum. ideia das pessoas limparem o banheiro? É que se você limpar, você não suja. Deu para entender? Ou seja, é que nem na casa. E quando eu falo em sujar o banheiro, significa você ter um baita de um vaso lá, quando você descarta o papel, né? Você caiu fora o papel. Quer dizer, se você não juntar, quer dizer, eu preciso contratar alguém para ir juntar aquele papel que você deixou, você errou o O buraco. buraco da Meu Deus do lixeira. céu, é tão Não ridículo, raro, errou o buraco do sanitário e fez pipi no chão, isso, é né? tão raro. E você vai, por exemplo, assim, agora eu como dono de uma empresa, tá, hoje vou botar 40 funcionários, mas tem mais uns 40 fora que trabalham como representante. 95% dos atritos que eu tenho com funcionário ou com atrito que eu falo o seguinte, reclamação de cliente, é o problema comportamental. Não é o produto que deu problema, não é o produto, não é é simplesmente a pessoa não deu retorno, a pessoa te atendeu mal. E aí você, mas eu estava, mas o cara atendeu mal. Ou seja, e se nós levantar agora problema no supermercado, eu falo em supermercado, comércio, porque é mais visível, a indústria não é diferente, mas a indústria é mais fechada, então você não tem esse contato, né? Mas assim, ó, O que eu acho mais impressionante, Gasparim, que é uma frase muito reconhecida. Eu ouço ela assim várias vezes ao dia nos lugares que eu passo, né? Não raro, gente junto aqui trabalhando também ou vivendo em algum lugar, que é, eu não vou fazer tal coisa porque eu não gosto de fulano. No ambiente de trabalho, tô falando do no ambiente de ambiente do trabalho. trabalho. Mas tu não foi contratado para gostar de ninguém, Gasparim. Quem é que foi contratado para gostar ou deixar de Sim, a menos gostar? que você foi naquele local para arrumar um marido, para casar, para coisa, e outra. Mas aí você tem todo um lado comportamental que eu falo do excesso, né? Então, por que não se escovava o dente antigamente? Porque não tinha escova, porque a gente não sabia, porque era muito caro uma pasta de dente e tal, por um estado de sobra.
Ou seja, abundância, o que eu falei há pouco do café da manhã, o Brasil tem abundância. E isso também vale para todas as categorias de coisa. Mas o que é importante nesse momento nós comentar é que é tão fácil você fazer a coisa certa. É tão. Só que se a família não ensinou ela a arrumar a mesa, se você não quer limpar o banheiro, não quer arrumar a mesa, não quer arrumar a cama, tudo bem, até uma certa idade a mãe vai fazer. Mas e depois? E essa praticidade que tu traz, né? O mundo moderno é um mundo de praticidades e a gente, a Praticidade. gente adora uma praticidade, eu também gosto. Mas eu vou contar uma experiência porque ela me fez ficar refletindo, né? Eu estive num almoço de pessoas conhecidas e era um almoço que tinha bastante pessoas, né? Cada um levava uma coisa, mas assaram lá uma carninha e tinha que. Para não ter que lavar a louça, Gasparim, as pessoas levaram os pratinhos, os famosos pratinhos de plástico, garfinho de plástico, só que alguém esqueceu e levou o garfinho de sobremesa, não o garfo. Então já é ruim comer com garfo de plástico. Dá mais um garfinho de sobremesa para carne, né? Tá. E tinha algumas pessoas da minha faixa etária para mais, né? Não era a maioria, mas tinha algumas pessoas. E do local tinha pratos de vidro, os pratos tradicionais, né? Os pratos Sim. convencionais que não eram de plástico e tinha talher. Talvez não tinha para todo mundo. E aí eu fui essa pessoa que fui lá e busquei estes pratos e talheres, pelo menos a quantidade que tinha, priorizando as pessoas mais velhas, porque tu já tem idade, Sim, tu já sim, vai sim. ficar mal sentado, comendo um pratinho bambo, né? E alguém me disse, não, mas a gente não quer lavar a louça. Você não tem problema, desde que eu Do lavo. lado. Desde que eu lavo. Porque veja o ponto que a gente chegou, Gasparim, que a nossa preguiça, nós convencionamos que é melhor ficar pendurado num barranco do que fazer uma coisa bem feita. E mesmo valorizando as pessoas que têm mais idade, porque assim, as pessoas que têm mais idade, elas já têm outras limitações, né? Já dói aqui, já dói ali para sentar mal, então pega uma cadeira, vamos. Se você vai fazer, faz bem feito, isso que eu quero dizer. Então, ou não faz, É. né? Ou não faz. Mas nós estamos falando do básico, né, Bebe? O Isso aí. básico, mas assim, ó, toda vez que alguém não faz algo que é o cotidiano, alguém vai ter que fazer o dobro. Nós falamos o seguinte: por que que o Estado brasileiro talvez custe tão caro? Porque, meu Deus do céu, vamos pensar em Caxias do Sul. Caxias do Sul, as ruas não estão limpas, concorda comigo? Não, não Sim. estão, não adianta. E aí, não vamos culpar ninguém. Mas nós temos a melhor coleta de lixo do Brasil. Nós temos Reconhecida, reconhecida. reconhecida. O que está faltando? Um Uhum. gap, ou seja, mas aí eu volto, né? Se você tem alguém que não coloca o lixo no container certo, infelizmente, se você for trabalhar em algum lugar, só que quem perde isso, primeiro a sociedade, mas essa pessoa também vai perder. Certamente. Uma vez, o que que é o hábito, tá? O que que é o comportamento? Um dia, numa empresa, tá? Pode ser a minha, tá? Eu cheguei, pô, nós vamos lá, nós somos uma geração que no banheiro tinha as toalhas de pano, né? Que não dava nem para chegar perto do cheiro, né? Concorda? É essa a realidade. Mas aí nós agora temos papéis, que no primeiro mundo já não tem, é só aquela com ar, sabe? Não Uhum. tem papel. E aqui nós temos papel abundante nos banheiros. Aí você vai na coisa, e depois que você enxugou a mão, depois de um tempo aquele papel volta. Eu peguei e botei num saco plástico para uma reunião. Cara, tinha quase 10 folhas de papel para enxugar a mão, ou seja, alguém pegou 10 folhas. E na reunião eu falei: "Pessoal, não é a empresa que está perdendo as 10 folhas que 2 chegaram. Primeiro é a natureza, A sociedade a toda, né? sociedade, Uhum. mas segundo, essa pessoa, esse comportamento, ela replica em casa. Fala mal dela mesmo, Dela né? mesma, ou seja, Sim. em casa ela vai gastar, então não adianta aumentar o Mas salário, aí não que tá, adianta. Gasparim, a gente normalizou que mesmo que a gente reconheça que isso fala mal de alguém, é todo mundo fazendo desse jeito que não tem referencial. É, Então, o ruim, sabe, tá ruim, mas tá bom? é. É o tá ruim, mas tá bom. É isso. Eu vou trazer antes do intervalo já alguns ouvintes, porque depois a gente vai ampliar isso, né? Porque a gente já entendeu. Aqui, para começar, um hábito bom que a gente não pode deixar morrer é escrever à mão. Nem que, E eu escrevo digital, escreve, mas tira algumas coisas quer para dizer, escrever à mão. já é um trabalho, uma comprovação científica, né. Científica, mostraram aqui, então Então, vamos quem escrever. sabe hoje principalmente as crianças que estão agora entrando, claro que fica fácil você desenhar numa tela, né, mas pessoal,
aqueles lápis de cor, tal, vamos brincar, né? Eu acho que, Uhum. pô, é um trabalho científico e é de graça, né? Você não está pagando nada, é só entra agora nesse site e descobre isso. Então, quem é mãe que está nos ouvindo agora, está Fácil, aprovado, né? é fato, né? Fácil. E esses idosos que chegaram lá, mais de 80 anos, nessa qualidade mental, não chegaram lá fazendo isso aos 80. Chegaram lá porque tiveram uma vida fazendo E com isso, né? 40 anos, bem provável, eram muito mais produtivos que os demais, concorda? Exatamente, sem dúvida de dúvida. Concordo contigo, grau em número de. Então, escrever à mão é um hábito que a gente não pode deixar morrer, mesmo diante das facilidades. Ter praticidade é bom, mas a gente não pode ter praticidade 100% em detrimento de qualidade das relações. Quero trazer esse exemplo assim, porque lavar uma louça não mata ninguém. Inclusive, é um hábito que a gente. Ah, vou deixar para a máquina de lavar, né? A máquina lavadora de louça. Eventualmente, lave a louça à mão, né? Se você tem máquina. Porque lavar a louça, Gasparim, para mim, inclusive, é terapêutico. A Terapeuta. minha mãe dizia que enquanto você lava a louça, você resolve 1000 problemas de terapia, né? Isso aí. Porque você, se não concentrar, quebra a louça, escorrega o sabão e não sei. Então, é terapia. Faça, né? Lave a louça. Tem o hábito de deixar. Eu conheço um monte de gente, Gasparim, que não lava a louça em casa, que deixa. Enquanto tem copo, vai usando. Então, é um bom hábito manter a pia organizada, a cama arrumada, o banheiro. Eram coisas que a gente não discutia, né? Você discutia com Mas isso? assim, Eu ó, não pela discutia. minha idade, tá? Você vai num fisioterapeuta hoje, você vai numa nutricionista hoje, você vai no médico para acompanhar a tua. Depois de uma certa idade, tu pega o médico para te acompanhar, eles vão te dizer tudo aquilo que a nona dizia para ti, Bebe. Pior, A né? gente tem que ser honesto. Meu Deus do céu, mas isso. E eu tô pagando para. E a minha nona, a minha mãe dizia de graça, cara, e brigava comigo ainda. E hoje eu pago e para ouvir O o básico, né? básico. Então não perca o básico. Tô só resgatando pra gente não perder. Escrever Sim. à mão, não praticidade até o limite, depois a gente faz porque tem que fazer, manter a casa organizada, sua vida organizada. O Gasparim falou de outros hábitos que têm a ver com essa civilidade, né? Bom dia, com licença, por favor. Vamos resgatar isso, não ter vergonha de fazer isso. O comportamento cidadão também com a questão da sua limpeza, né? Não precisar que ninguém limpe. A gente vai muito em hotel, Gasparim, e eu vou jogar as toalhas no chão porque alguém vai limpar. Isso é um comportamento que não faz sentido, né? Não faz sentido. Reaproveita a toalha, usa mais de uma vez. Já tem vários hotéis fazendo, inclusive, desconto para quem faz isso. Bote no prato que você vai comer, Gasparim. Não cabe na minha cabeça. Eu estou pagando um rodízio livre e aí eu vou encher meu prato de coisas que eu não vou. Não, não faça E o isso, né? hotel, Não assim, faça ó, isso. pessoal, quem vai limpar o hotel depois é um ser humano, tá, Beverly? Então, Uhum. às vezes na sociedade você levanta bandeiras e tal, mas lembrar, né, que o banheiro que lá do hotel que você vai sair tranquilo é uma senhora, é uma mãe de família que vai limpar depois, tá, É pessoal? verdade, verdade, bem lembrado. A Neide, ela fez uma foto de uma folha de papel que ela fez aqueles, eu vou chamar de rabisco, embora não seja um rabisco. São aqueles desenhos geométricos que muito você deve conhecer. Eu sei que tem vários empresários que estão em reunião, já acompanhei vários empresários em reuniões e decisões importantes, que estão com uma folha de papel, um caderno, ou aqueles risque e rabisque que tinha na frente, né, que eram Sim, sim, grandes, né, sim, e sim. eles ficam fazendo formas geométricas, triângulos, 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 quadrado, 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 um E, um E, um E, um A, e já tem estudos que mostram que pessoas que fazem isso enquanto estão tomando decisão, a decisão normalmente é mais focada, porque ajuda justamente a ativar um lado do cérebro. Ela fez uma foto disso, nesses retângulos, Us, S's, Sim, sim, enfim, sim. e ela escreveu aqui: eu também gosto muito de escrever com caneta e rabisco muito o papel. Rabisco é uma coisa que eu faço, também ela escreve os nomes das pessoas da família todinha dela e às vezes até coisas que ela aprendeu na primeira série. Ela mandou aqui a Legal. fotografia. A Fátima Castilhos, que é professora também, a Fátima pegou um papel, enquanto a gente falava, Gasparim, e escreveu à mão com uma letra lindíssima e diz o bilhetinho que ela fez a foto. Adorei a escrita à mão. Abraço para vocês. Seja bem-vindo, professor Gasparim. Obrigado. Ai, que fofo! E ela diz: olha, para os nossos clientes, diz ela faz questão de subscrever os envelopes à mão. Eu amo, eles amam, e hoje em dia, em tempos digitais, receber algo escrito à mão é surpreendente. Até nos correios me falam que é surpreendente em dias atuais receber um envelope escrito. A mão.
Olha, pode ser inclusive um diferencial competitivo, hein? Mas tem alguns, eu acho que o bispo aqui de Caxias, um abraço ao nosso bispo, eu acho que o cartão que eu recebi lá na fundação esse final de ano estava escrito, pelo menos o meu nome tal à mão, né? Isso aí, que ela diz, subscreve à mão. Que Tem, bonito tem isso. coisa mais simples? E faz diferença, Faz né? diferença, né? Faz Faz diferença. diferença, Chamar faz alguém diferença. pelo nome É, isso faz aí. diferença. Ô tio, ô tia. Não, chama pelo nome, né? Isso aí. Se você não sabe, pergunta qual é o seu nome, né? Isso aí. Deixa eu ver aqui. Ligou pra cá o Abelino Dal Bosco e diz: olha, trabalhei na Grale 30 anos. A partir dos 80, a tarefa de limpeza do banheiro era atribuída às equipes de um funcionário por semana. Então, lá, ele tem experiência, ele ficou 30 anos Isso, é. na Agrale, desde os anos 80, lá na Agrale, onde ele trabalhou, a limpeza do banheiro era a responsabilidade de um funcionário. E É acaba ficando limpo, pedagógico. automaticamente as pessoas não sujam, né? É pedagógico. Pedagógico. A Maria Santa Catarina, ela fez um videozinho aqui, né? E ela disse, bom dia, atrasada, mas cheguei agora. E ela comprovou que ela chegou atrasada porque ela estava colhendo uva. Ah, que bom, que bom. Sensacional, né? Vai fazer o almoço agora. Eu acho Atrasado, que sim. né? Tá atrasada. É lamentável, Maria Santa Catarina. Terça que vem, te quero aqui às 11. Tá, ok. Isso aí. E o Tony Valim, que mora lá na Criúva, ele diz, essas das folhas de papel toalha, eu li certa vez num banheiro de um shopping aqui em Caxias do Sul a seguinte inscrição: use apenas 2 folhas. Aí, só o contrário da maioria que usava 5 folhas e depois mais 3. Fiz a experiência, né? Usei 2 folhas e consegui secar a mão igual. Ou seja, ele está reconhecendo que ele usava mais folhas do que necessário. Sim, E sim. pedagogicamente ele viu lá, e ele acho que foi o único na vida que viu um Isso, né? cartaz e acolheu, porque eu nunca vi ninguém olhar para um cartaz e dizer, aqui tá me dizendo para usar uma folhinha, eu vou usar, né? Normalmente a pessoa que faz isso, ela vem com essa bagagem, mas parabéns, Tony, por ter dito aqui. Mas o que eu falo, E é possível, nós né? somos uns eternos aprendizes, tá? A gente tem que aprender. E, novamente, né? Eu acho que as pessoas mais de idade, o importante, o cara é 20 anos hoje, é tudo digital, inteligência artificial. Lembrando, né, que tem 60, 70, 50 anos, essa criança que tem 20 anos hoje, que para mim é uma criança, nós fomos o avô dele, nós somos o pai, nós vivemos 40, 50 anos a mais do que essa pessoa. Deu para entender? Ou seja, então esses conhecimentos, é o caso do Japão, uma pesquisa de mais de 10 ou 20 anos, né? Ou seja, essas pesquisas são importantes, porque não é aquele samba que dura um verão, né? Então, nós temos, e um outro hábito também, pessoal, nós temos que ler os clássicos, né? Não é só, eu acho que você viajar, por exemplo, pegar um livro de autoajuda que você lê numa noite, é fantástico, mas não deixe de ler aqueles clássicos que a gente tem que ler, porque lá tem o início, o meio e o fim, né? E a história se repete. E uma coisa que tu trouxe agora, Gasparim, ótima dica, mas também ler eventualmente, se não sempre, eventualmente num livro físico que faz toda a diferença. A Sim, experiência é sim, diferente. sim. Não sou contra leituras É. digitais, mas estamos aqui falando sobre preservar hábitos que fazem diferença. Então, Isso. ler um livro físico é diferente de ler um livro Mas que eu digital. falo o seguinte, quando você tem a opinião do jornal, você vai no mundo digital, vai ter lá a opinião do jornal e tem 4 linhas. Pessoal, vamos abrir aquelas 4 linhas e vamos ler toda a opinião. Deu para entender? Ou seja, a gente tem que se aprofundar, porque nós ficamos muito no superlativo, né? Quando eu falo, por exemplo, por que o banheiro limpo pelos colegas ou na casa a gente não suja? Porque já tem estudo, ou seja, você entra em fábricas, aqui em Caxias também, que está mais limpa a fábrica do que está a nossa casa. Isso também é educativo, porque isso vai levar verdade. para casa. Então, todas as políticas públicas têm que ver com a educação de um povo. E eu falo, não é só perto do contane que está sujo em Caxias. Cara, você passa na rua, você passa onde tem grama, né? O que tem de papeizinhos, né? Ou seja, você não tem um canteiro limpo. É verdade. É assim, ó. É bem legal isso que tu E aí trazes. que a mesma pessoa, às vezes, que levanta bandeiras contra a poluição do rio Caí, mas joga um papel aqui. E o que acontece? O papel vai para o rio Caí. Tem razão. Eu lembro que acho que foi em 2024, Gasparim, teve uma inauguração na verdade foi uma troca de uma grande empresa, ela trocou o pavilhão tradicional e ela adquiriu, né, um pavilhão dela mesmo e trocou para um bairro e eu fui acompanhar, você estava lá inclusive nessa Sim, empresa aí. sim. E eu fiquei chocada com a limpeza. Foi Sim. uma das primeiras coisas, porque a gente está acostumado com aquela ideia no inconsciente coletivo de que o chão de fábrica é um lugar que tem graxa, que tem ferramenta solta. Não é nada assim.
e é bem isso, tem casas, Gasparim, que a gente visita, que a cama é desarrumada, a pia tá cheia de louça, as paredes estão pintadas porque deixam as crianças pintarem, rabiscar. Isso posto, eu vi um vídeo desse essa semana que eu achei sensacional. Era um vídeo não era aqui no Brasil, de uma família, de um pai, né? A criança pintou, rabiscou o desenho dela e do pai na parede, né? E aí ela foi toda faceira mostrar pro pai, mas ao mesmo tempo sabendo que tinha feito uma coisa errada, que era pintar a parede, né? Sim, sim. E aquele pai, Gasparinho, ele disse: ai, que bonito o teu desenho, coisa e tal, eu gostei. Quem é aqui? Sou eu. Quem é aqui? Aqui é o papai, né? Uma criança pequenininha. E aí o pai disse: é muito bonito o teu desenho, mas na próxima vez, vamos tentar usar o papel, porque assim, o lugar certo para desenhar, o que que você acha que é o lugar certo? E aí ele disse: é no papel. Ela sentiu que tinha feito alguma coisa errada. E o pai disse: não, mas eu gostei. Gostei da iniciativa, gostei do desenho, eu não vou apagar, vai ficar aí. Quer dizer, o pai não pintou a parede, vai ficar lá para sempre. Muito possivelmente aquela criança vai crescer, vai saber que vai pintar não mais na parede porque Certo. viu que o pai não gostou, mas vai ficar lá como uma marca, né? A gente aqui tem uma marca, tem uma cicatriz na parede, né? Certo. E não paredes todas rabiscadas. Eu vejo muita casa por aí, Gasparim, que a criança só não pinta o teto porque não alcança. Né? Então, vamos lá. O Tony Varim, só para fechar essa questão aqui, ele diz que fazer as coisas certas, longe dos olhares, é o que fortalece e aperfeiçoa o nosso caráter. Fechou, né? É isso Disse aí, o eu Tony. acho que, como é que eu falo, o caráter de uma pessoa é o comportamento dela quando ninguém está olhando, né? Isso aí. Entendeu? Eu acho que isso, parabéns ao Valim, é isso mesmo que nós temos que aprofundar. Mas, novamente, a pessoa que está nos ouvindo, o que nós estamos falando, se não tem esses hábitos saudáveis, ou seja, de comportamental, ela vai pagar muito caro por isso. E Entendeu? nós todos juntos, né? Isso, Nós e eu todos falo juntos. novamente, falei essa semana para um colega meu, eu não sei mais dar feedback, principalmente para colaboradores. Você não acerta, ou a pessoa chora, ou a pessoa pede para sair. Ou seja, mas feedback normal, assim, olha, o cliente reclamou disso aqui, o que podemos fazer? Não, é assim, ó, as pessoas não estão mais querendo acertar. E eu não, e do outro lado, você tem que manter o negócio, né? Você tem que eh, você tem que manter viva, né? E você tem reclamações, você tem a lei, você tem a justiça, e quem vai pagar, quem vai preso é o dono do E olha estabelecimento. que inusitado, acabou de ser uma pesquisa, Gasparim, até falei isso no programa anterior, da Nubi, que é uma empresa especializada em contratação de pessoas em São Paulo. Eles fizeram uma pesquisa do que mais gerava ansiedade em quem estava buscando um emprego e mostrou-se que era a ansiedade da demora pelo feedback. E Né? aí, quando dá o feedback, ok, Mas o que eu falo é o alguma seguinte, coisa não está certa, né? assim, ó, às vezes sai na imprensa agora, por exemplo, vamos pensar no litoral, vamos pensar aqui em Caxias, chega no supermercado hoje, aí o Estado, né, acha um produto vencido lá. É a fortuna hoje, uma multa, é processo e tal. Quem é que. Não é o dono o culpado, cara. Pessoal, ele paga a gente lá, ele orienta as pessoas, ele diz: vem cá, você. A fábrica vai ressarcir aquele produto vencido, de alguma forma o seguro paga. Por que ele está lá? Porque alguém não deixa, não fez o seu trabalho. É o dono. Claro que quem vai preso, quem vai pagar a multa, é o dono. Mas, pessoal, vamos imaginar agora um dono de uma rede lá, multinacional, que tenha 10 mil funcionários, 140 mil funcionários. Como é que você vai pegar o dono lá? Agora, assim, se você retroagir agora, aquela pessoa que tinha obrigação de fazer aquele papel não vai ser, no máximo ela vai perder o emprego. Mas o que acontece? Se você retroagir, ela tem problema em casa, ela tem problema no trabalho, ou seja, ah, ah, é esse o comportamento básico. Aí você diz, puxa, mas você treina. Treina. Você fala. Fala. Está escrito? Está. Mas por que as pessoas não fazem? Então fica muito fácil para nós, como todos, não, a culpa é da empresa, né, ou do dono. Mas, pessoal, tem coisa que não precisaria estar escrito. É Vamos lá, verdade. eu tenho no prédio lá da praia, agora nas férias. Como é que entupiu o esgoto do prédio? E um prédio, teoricamente, de gente letrada, tá? Gasparim, Descarte sim. de Pano, pano, absorvente, tudo que é absorvente e tal, coisa, é no verdade. vaso.
Aham. Ah, mas lá fora, mesmo nos Estados Unidos, é só o papel biodegradável. Mas como é que. Agora vamos pensar, se você tem 2 neurônios, como é que você vai botar uma fralda no vaso? O teu vaso está vendo um tranque, mas o do vizinho é da. Então você tem um prédio lá de 30 andares e chamando o bombeiro e na rede do peão lá do tal do Zap Zap, comendo a cabeça da síndica. O que ela pode fazer? Vou fazer um intervalo, Gasparim. Rapidinho, a gente volta na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br, uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Vivemos de bons momentos. Alegria, bom humor e otimismo na tua rádio. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Vivemos de música. A cada música, uma nova emoção. Tua rádio. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h52, a gente avançou muito aqui no primeiro bloco, então essa reta final aqui vai ser um pouquinho mais curta, mas os ouvintes participam. A grande questão do programa hoje, eu, Beverly Rocha, Ivanir Gasparim e você da audiência, é discutir sobre hábitos que não podemos deixar que acabem, porque eles são bons não só para nós, para a sociedade, e inclusive vão fazer com que a gente permaneça no planeta, né? Entre eles a questão do lixo, né? De ser processo civilizatório e tudo mais, né, Gasparim? A partir de uma experiência no Japão que mostrou que o hábito de escrever à mão fez com que pessoas com 80 a mais estivessem com as faculdades cerebrais, né, cognitivas preservadas. Ponto. O que eles tinham em comum era isso. E todos eles, que chegaram 300 idosos com mais de 80 anos, estavam totalmente lúcidos e com a cognição preservada, porque a única coisa que eles tinham em comum era o hábito de escrever. Isso não invalida, Gasparim, que a pessoa tem exercício, que ela tem uma boa alimentação, que ela tem acesso... Não, estamos dizendo isso. Mas a única coisa que todos tinham em comum era o hábito de escrever à mão. Então, isso. Outras questões que falamos aqui e a dificuldade que temos hoje, né, com esse jeito moderno de viver, prático, que parece que desconsiderou coisas que são básicas, né? A Jussara Viale, todo mundo está fazendo foto de caderno aqui.
Primeiro, ela diz: excelente programa. Segundo, ela fez uma foto de um caderno, todo escrito à mão aqui, e ela diz: sempre escrevo aquilo que acho importante. E é bem como o Gasparim falou: nem sempre aquilo que a gente escreveu a gente vai voltar lá. Eu também tenho um monte de coisinhas que eu anotei, pensamentos, reflexões que eu nunca mais voltei, Gasparim. Eventualmente, quando faço uma limpeza, que eu me deparo com aquilo. Mas não é para você necessariamente lembrar. Ele serve para aquele momento você fixar uma ideia, né? E etc. Gasparim, a gente está chegando aqui na reta final, falamos de várias coisas que são bons hábitos, né? Então eu quero que você agora, na tua forma de ver, recupere alguns que você pense: não, esses aqui a gente não pode deixar de Bom, preservar. assim, academicamente também, eu sempre coloco como exemplo, tá? Vamos imaginar uma pessoa de sucesso, tá? Independe do ramo, tá? Pode ser empresarial, pode ser qualquer coisa, mas que você admira essa pessoa, tá? Comece a analisar e colocar no papel quais são, por que que ela tem sucesso e por que que ela Quais aos são as teus olhos, características, quais né? são as características? Você pode achar de 50, 100 características, e nenhuma é porque ela sabe cozinhar um pudim, ou que ela é uma boa trabalhadora, não. Ela tem o lado comportamental. Então, por exemplo, aquela pessoa chega no horário, ela é honesta, ela é prestativa, ela aceita as coisas. E eu não falei, se você analisar, por exemplo, a palavra, eu digo, a Bíblia tem conhecimento. Então, conhecimento não seria lado comportamental, e sim saber. Não. Se você tem conhecimento hoje, é porque você teve um lado comportamental, um hábito de buscar o conhecimento. Poucas pessoas nascem com todo esse conhecimento. Então, é importante nós entendermos que o sucesso das pessoas, 90% ou mais, tem a ver com o lado comportamental. Por exemplo, vamos imaginar agora, todos que estão nos ouvindo agora, bem provável, não vamos citar nomes, senão vai dar briga familiar, mas vamos pensar nos eventos familiares. Aquela pessoa que sempre chega atrasada. O almoço é 12h, mas ela chega 12h05. Vamos olhar agora o futuro dela. Bem provável seja aquela que não vai dar, porque se ela não tem compromisso com a família, não vai ter compromisso com a família dela quando tiver, não vai ter compromisso com o seu trabalho, e automaticamente, se você não tem compromisso, né, vamos pensar: não, mas aí eu vou trabalhar por conta, eu vou ter o meu negócio. Mesmo quando você descobre que você tem o seu negócio, você tem que cumprir mais horário do que quando você é só colaborador. Então, vamos pensar do lado comportamental. E aí eu quero trazer uma outra coisa, Gasparim, que eu acho que é bem importante também. Você falou da questão do horário, né, de manter. Você é uma pessoa que age corretamente com os horários, seja pontual. Quando a gente vê alguém perdulário, por exemplo, que gasta torto direito do lado da gente, a gente já sabe onde vai terminar, né, Gasparim? Aquela pessoa que também é pão duro, porque os extremos não são bons, né? Então, a gente começa a ver que o comportamento realmente determina não só quem você é, mas quem você está caminhando para se tornar. A minha preocupação agora, até como uma pessoa de idoso, já igual os japoneses que você deu exemplo, é quem é que está dizendo isso para essas pessoas. Porque, de alguma forma, essa inteligência artificial, essa modernidade e tal, está nos dizendo que nós não podemos falar isso, porque ou choca, ou não é legal falar isso. Mas se eu não disser para a minha filha a verdade, talvez alguém vai dizer... de uma maneira não tão legal. Não né? tão legal. Então, vamos ouvir, né? Antes de ficar chateado, né? Vamos ouvir, né? Eu falo aqui sempre: a gente aprende na dor ou no amor. Vamos aprender no amor. Então, naquele momento, se alguém me chamar a atenção, eu digo: não, mas isso é dor. Não, mas foi no amor. E as pessoas que gostam, elas falam isso. Começa na empresa, né? O cliente bom é aquele cara que chega lá e diz: eu não gostei disso. Agora, o bom é aquele cara que foi mal atendido, mas não fala nada para ninguém. Ele não vai ajudar ninguém, entendeu? Ele pode Nem é ele mesmo, né, Então é o Gasparim? seguinte, eu acho que nós teríamos que baixar um pouco as armas e tal. E claro que nós estamos nos lambuzando, tá? Que eu falo, né? Para quem não tinha buffet aquilo, hoje você tem 200 tipos de comida para escolher, nós estamos lambuzando.
E você vai descobrindo com o passar do tempo que um à la carte é mais gostoso do que, às vezes, 200 opções. Ou seja, quando você vai nós comíamos um sorvete só com uma bola, só um sabor, e de repente nos ofereceram 100 sabores, nós misturamos tudo. E agora o chique é você ter um sorvete só de um sabor, para pelo menos degustar isso. Então, vamos degustar mais a inteligência artificial, mas não deixar, por exemplo, continuar, porque o banheiro vai existir por séculos e séculos, mas vamos continuar colocando papel higiênico no devido lugar. Entendeu? Então, eu acho que... O Gasparini acabou de cunhar um termo novo, que eu vou adotar. Dieta emocional. Dieta emocional. Gostei. Ótimo, isso aí. Então, assim, ó, eu acho que é o básico isso, mas novamente, né, vamos lembrar o pensamento, pede para a mãe e para o pai o que as freiras, né, o que a professora nos ensinavam. E tinha muitas matérias no passado, porque pela nossa deficiência, tá? Novamente, nós tivemos que aprender a comer com garfo, porque nós tivemos uma geração no passado, você sabe comer com garfo? Tu era um cara estudado. Mas por quê, pessoal? Porque no passado as famílias mais humildes só tinham colher. E eu mesmo, assim, se você pegar as grandes fábricas, a Ebre, em Caxias, de cada 10 colheres você vendia um garfo. O garfo quem comprava era só o pessoal que tinha dinheiro. Então, lembrando o seguinte, então nós tivemos que começar a aprender com garfo. Nós aprendemos a trabalhar com os talheres na mesa, nos ensinaram isso. E eu pergunto, quem está nos ensinando? E o chique hoje é ir num almoço de família e colocar os pratos de vidro. Afinal de contas, você tem dezenas de pratos, de copos fantásticos que você guardou para as visitas. Não é possível que eu indo na sua casa, você vai me oferecer um prato de plástico, sendo que você tem dezenas de pratos para visita. E outra coisa, é prazeroso você arrumar a mesa. É prazeroso. Nem que seja só para você, Só quem né? arruma a mesa é que tem visita. Só quem lava a louça é quem teve comida no prato, pessoal. Vamos pensar nisso. Chega até a me arrepiar. Boa. Olha, o pessoal... Hoje ele está inspirado. Quem tem condição de lavar, quem está lavando louça no momento é porque almoçou. Tem muita gente nesse momento que não vai lavar louça porque não tem comida. Então, não fique bravo com isso, tá? Quem tem que limpar o banheiro é porque tem um banheiro, não tem uma patente. E eu sou de uma geração que viveu nas patentes. Gasparini, obrigado, viu? Tô voltando, né? Isso um abraço, até semana que vem. Boa semana a todos. Eu vou fechando o programa aqui, gente, porque eu preciso encerrar.